Olá, queridos. Vamos fazer a revisão de vocativo para depois nós começarmos a fazer a correção. Vamos lá. Vocativo é o termo da oração do qual chamamos ou interpelamos o nosso interlocutor. Esse interlocutor pode ser real ou imaginário. Trouxe o exemplo. Ô menina, apareça hoje em casa. Esse ô menina que está em verde, que eu destaquei para chamar sua atenção, me dá a ideia de chamamento. Então, isso daqui, esse termo, é um vocativo, ok? Ah, professora, se eu não tivesse o ó para me indicar, tivesse menina, apareça hoje em casa, também seria um vocativo. Porque esse menina me dá a ideia de chamar. Mesma coisa quando eu falo assim, Isabela, vem aqui, por favor. Deus, ajude-nos. Nos ajude, Senhor. Tudo isso aí. Deus, Senhor, Isabela. Se você estiver com dúvida de ser ou não um vocativo, coloca o ó na frente. Por exemplo, ó Isabela, vem aqui, por favor. Ó Deus, ajude-nos. Ó Senhor, nos proteja. Perceberam? Vai essa dica para vocês. Vamos começar com a correção, meus amores. Livro de atividades, página 36. Vamos lá pegar? Primeiro, inicialmente tem um texto, um pequeno texto, uma piadinha, né? Uma anedota. A mulher telefona para o marido. Querido, tem uma notícia má e outra boa. Lamento, mas eu estou no meio de uma reunião super intensa. Diga-me só a boa. Ela responde: o airbag do seu carro está funcionando direitinho. Sacou aí? Vamos lá. Na letra a atividade pede que você indique quem é o vocativo do trecho. A mulher telefona para o marido. Querido, tem uma notícia má e outra boa. Acertou quem sublinhou, quem destacou, quem transcreveu, escreveu a palavra querido. Querido, nessa oração, tem função sintática de vocativo. Ok? Na letra B, solicita o seguinte: como você classifica o adjunto adverbial direitinho? Vamos retomar lá na oração, quando ela fala assim, ó, o airbag do seu carro está funcionando direitinho. Quem está funcionando direitinho? O airbag. Então, é o modo como ele está funcionando. Então, subentende-se que eu tenho aí um adjunto adverbial de modo. Tranquilo? Vamos prosseguir. Na letra C, qual é o elemento implícito, subentendido, que causa efeito do humor na tua piada? Primeiro, a gente precisa saber o significado das palavras, né? Subentendido e implícito quer dizer oculto, quer dizer escondido. Então, acertou quem colocou. Na piada está subentendida, né, a notícia ruim. Qual foi a notícia ruim? Que a mulher bateu o carro. Ela não disse, mas para o bom entendedor, meia palavra basta, não é verdade? Se o airbag foi acionado. Na segunda questão, está pedindo para marcar a resposta correta. Essa resposta, me perdoe, vai para os conhecimentos e o vocativo. Acertou quem marcou a letra A. É obrigatório o uso da vírgula para separar o vocativo. Vamos lá? Tem uma tirinha aqui para lermos. Mãe, qual é a diferença entre ser normal e ser clichê? Não sei. Pergunte ao seu pai. Pai, qual é a diferença entre ser normal e ser clichê? Não sei. Pergunte aos sábios do tempo. Sábios do templo, qual é a diferença entre ser normal e ser clichê?
Suma da nossa frente, garoto idiota. Observem a cada quadrinho como que os personagens estão sendo representados. A mãe fazendo o alimento, né? Fazendo almoço, nos dá a impressão que a mulher mãe está designada apenas para cozinhar, limpar, passar. No segundo, olha o pai, como está o pai. O pai está sentado em uma poltrona aparentemente confortável, lendo um jornal, ou antes ou depois do trabalho. No terceiro quadrinho, quando ele se relaciona aos sábios, olha como os sábios estão, olha o que está de frente para você. Olha com a mãozinha no queixo, me dá a ideia de quê? De pensativo, E no último, o menino sentadinho, decepcionado, né? Que ninguém trouxe a resposta para ele. Então eu trago a resposta para vocês. Clichê é uma frase repetitiva, sem originalidade, sem importância nenhuma, que se torna até chato. Então, assim, a palavra clichê refere-se a uma ideia muito repetitiva, batida, que simplifica demasiadamente a realidade, muitas vezes atribuindo características preconceituosas aos seres, aos objetos e às situações como se fosse um carimbo. O efeito de humor da tirinha decorre justamente da forma como Laerte, a autora, explorou esses clichês. Assim seriam eles em cada um dos quadrinhos. No quadrinho A, eu já comentei, né? O que foi que aconteceu? A mãe está sendo representada em uma cozinha como se fosse o papel de toda mãe. O papel de toda mãe cuidar da sua família. O papel de toda mãe de estar disponível para esses afazeres domésticos. Será que toda mãe tem que fazer isso? No letra B está pedindo a representatividade do pai. Como também já comentei, o pai está representado como sentado no sofá confortável, lendo um jornal, como se todos os pais fizessem apenas isso em sua vida. E em oposição ao papel da mãe, por exemplo. A mãe tem que trabalhar e o pai tem que ficar no sofá esperando que essa mãe leve tudo? Será que hoje em dia acontece isso? Em sua casa acontece isso? Né? No terceiro quadrinho, representa o quê? Olha os sábios sentados no templo, né? Estão representando o quê? Um deles lê um livro com cara de bravo e o outro com a mão no queixo, que representa um ser que está pensando. Não é? E a isso, essa mão colocada no queixo, isso nos representa comumente, a gente associa isso aos sábios. Será que são os sábios que pensam? Eu não sou sábia, mas eu penso bastante. Vamos lá. Na quarta questão está pedindo quais são os vocativos empregados no texto. Vamos lá. No primeiro quadrinho, mãe. No segundo, pai. No terceiro, sábios do templo. E depois, no terceiro ainda quadrinho, tem garoto idiota. Todos concordam? Lembrando que quem tem dúvida, por favor, manda um recadinho no privado que eu respondo, tiro dúvida, converso com vocês. Quinta questão. Observe a frase a seguir, retirada da tirinha. Qual é a frase? Pai, qual é a diferença entre ser normal e ser clichê? A pergunta é a seguinte. Assinale A
ou as reescritas possível ou possíveis dessa frase, considerando a posição do vocativo e a sua pontuação. Marcou certo quem falou letra A e letra B. O vocativo foi deslocado na B, olha só. Na A tá a seguinte. Qual a diferença entre o ser normal e o ser clichê? Vírgula, olha a vírgula aí. Pai. Ok? Prestou atenção na vírgula? Na letra B tá assim. Qual é a diferença, vírgula, pai, vírgula, entre ser normal e ser clichê? Então, o que foi que vocês perceberam nisso? Quando eu coloco o vocativo no início ou no final da oração, ele é acompanhado apenas por uma vírgula. Mas, por outro lado, quando o vocativo é colocado no meio dessa oração, ele vem entre vírgulas. Na página 38, pede o seguinte. O texto a seguir é um trecho do livro Quem Manda na Minha Boca Sou Eu, de Ruth Rocha. No local dos parênteses foram extraídos algumas vírgulas, considerando que você aprendeu sobre a pontuação do adjunto adverbial e do vocativo. Coloque a vírgula, se necessário, para que o texto mantenha o sentido. Aí eu transcrevi, tá? Para ficar mais bonitinho. Eu copiei todo o texto numa caneta de azul mais claro e onde tem vírgula eu pontuei com a caneta preta para chamar a atenção. Vamos lá? Todos os dias, vírgula, Catapimba levava dinheiro para a escola para comprar lanche. Chegava na cantina, vírgula, comprava um sanduíche e pagava seu Lucas. Mas seu Lucas nunca dava troco. Ô menino, leva uma bala que eu não tenho troco em dinheiro. Um dia, vírgula, Catapimba reclamou. Seu Lucas, eu não quero bala, quero meu troco em dinheiro. Ora, menino, eu não tenho troco. O que é que eu posso fazer? Ah, eu não sei. Só sei que quero meu troco em dinheiro. Ora, bala é como se fosse dinheiro, vírgula, menino. Ora essa. Agora vamos justificar essas vírgulas. Na primeira vírgula, todos os dias, foi pontuado porque eu tenho aqui uma expressão que é um adjunto adverbial. Nesse caso, um adjunto adverbial de tempo. A segunda vírgula colocada, que é chegava na cantina, também tem um outro adjunto adverbial. Só que neste caso aqui, ele é um adjunto adverbial de lugar. Eu tenho outra vírgula lá embaixo, onde é um dia. Também adjunto adverbial, um dia de tempo. Me dá ideia de tempo, um dia qualquer. Já na linha seguinte eu tenho seu Lucas. Eu não quero bala. Esse seu Lucas aqui, ele é um vocativo. Por que ele é um vocativo? Porque me dá a ideia de que está chamando quem? Lucas. Mas ainda tenho dúvida. Coloca o O na frente pro. Ó, seu Lucas. Não parece que está suplicando por sua atenção? Por isso que ele é um vocativo. No outro também eu tenho ora, menino. Perceba que eu coloquei, pontuei com duas vírgulas. Tá vendo? Entre a palavra menino, eu tenho uma vírgula, eu tenho ora, vírgula, menino, vírgula. Esse menino aqui, ele é um vocativo. E por último, eu tenho lá na última linha, ora, bala é como se fosse dinheiro, menino. Olha, uma vírgula apenas, porque eu tenho um sinal de... esqueci o nome desse sinal. O sinal que eu esqueci o nome.
exclamação. E esse menino aqui me dá ideia de chamamento. Então, a sexta questão está resolvida e justificada quanto aos usos dessa vírgula, ok? Na questão 7, tá assim. Reescreva os fragmentos a seguir, 2 vezes inserindo um vocativo em posições diferentes. Qual é a primeira? O livro de RPG é dividido em livros de regras, livros de mundos e suplementos. A minha sugestão foi a seguinte. Primeira sugestão. O livro de RPG... Tem Wagner aqui? Eu coloquei Wagner, tá? Wagner, olha as vírgulas. O livro de RPG, vírgula, Wagner, que é o vocativo, vírgula, é dividido em livros de regras. Eu esqueci de colocar aqui a palavra livros, tá? Livros de mundos e suplementos. Segunda sugestão. Wagner, vírgula, ou minha vírgula separando o meu vocativo do resto. O livro de RPG dividido em livros de regras, livros de mundos e suplementos. Professora, eu poderia ter colocado esse vocativo no final? Posso. Como assim? O livro de RPG dividido em livros de regras, livros de mundos e suplementos, vírgula, Wagner. Ok? Vamos lá. Na letra B tem assim. Compre a carne já preparada para o uso. Peça ao açougueiro para cortar, fatiar ou tirar os ossos da carne e de modo que facilite e reduza o tempo de preparação. Primeira sugestão. Compre a carne já preparada para o uso, vírgula, Márcia. Coloquei reticências para continuar o texto, porque não tem necessidade. E até aqui quem te interessa. Como é que vai ficar então, professora? É depois de Márcia, ponto, peça ao açougueiro para cortar, fatiar ou triturar. Ok? Aí vocês continuam. Segunda opção. Compre a carne já preparada para o uso. Ponto segmento. Peça ao açougueiro, vírgula, que agora eu vi meu vocativo, Márcia, vírgula, para cortar, para fatiar ou tirar os ossos da carne de modo que facilite e reduza essa preparação. Ok? Dúvidas? Questão 8. Qual dos termos destacados é classificado como vocativo? Justifica sua resposta. Letra A. Marta Soares falou com seus sócios. Essa Marta Soares é vocativo? Pensem aí, daqui a pouco a gente responde. Segundo, Márcia Soares, por favor, entre. E o terceiro, a jornalista Marta Soares produziu uma excelente reportagem sobre o perigo das drogas. Ou, quarta opção, por favor, entreguem esse documento a Marta Soares. Qual é a alternativa em que se encontra o vocativo? Acertou quem respondeu número 2, porque é o termo utilizado para um chamamento, portanto, ele é um vocativo. Professora, e na primeira? A primeira ele é um sujeito. Quem falou com os seus sócios? Marta. Segundo, vocativo, como já havíamos falado. O terceiro é um aposto, né, especificador. E, por favor, entregue o quê? Esse documento a quem? A Marta Soares. Marta Soares, nesse caso aqui, é o quê? Quem entrega alguma coisa a alguém. O objeto indireto. Ok? Um beijos e vamos agora para o livro didático. Ok? Mas deixa eu finalizar essa correção para não ficar muito longo para você. Beijos.